Meu amigo, segura essa, porque o clima no Real Madrid simplesmente implodiu de vez depois do vexame de hoje. E eu sei que a palavra vexame parece pesada, parece exagero, parece algo que a gente usa só quando tudo dá errado. Mas, sinceramente, não tem outra palavra para definir o empate patético por 1-1 contra o Girona, em pleno momento em que o Real Madrid precisava mostrar força, precisava mostrar reação, precisava mostrar que ainda tinha alguma coisa no tanque para brigar pelo topo da La Liga. Só que não. O que o time entregou hoje foi uma mistura de apatia, lentidão, falta de ideias e um desespero mascarado por um pênalti convertido pelo Mbappé, que, aliás, vem sendo o único fio de dignidade ofensiva do clube nas últimas semanas. Porque se depender do coletivo, aí a casa cai de vez. Eita que caiu mesmo hoje. O Real Madrid não só tropeçou, mas tropeçou feio. Tropeçou do jeito que machuca torcedor, do jeito que irrita até quem não torce, do jeito que derruba a moral de elenco e, claro, do jeito que acende uma fogueira enorme em cima do trabalho do Xabi Alonso. E quando eu digo enorme, é enorme mesmo, porque a paciência da torcida acabou, da diretoria está indo pelo mesmo caminho e a imprensa espanhola já está com a navalha na mão, pronta para cortar cada detalhe desse desastre que virou o Real Madrid 2025 comandado pelo Xabi. A verdade é uma só. O Real caiu na tabela. Caiu jogando mal. Caiu contra um time que está na 16ª colocação. Caiu deixando pontos que não podia perder. Caiu dando motivo para todo mundo duvidar do projeto. Caiu, caiu e caiu. E sabe o que dói mais? É que não é um jogo isolado, não é um tropeço pontual, não é um dia ruim, é um padrão que se repete rodada após rodada, jogo após jogo, coletiva após coletiva. O Real Madrid simplesmente não consegue impor sua identidade, não consegue criar, não consegue defender, não consegue controlar, não consegue pressionar. É um time que parece sempre meio desligado, meio lento, meio previsível. E isso não é só culpa dos jogadores. Isso é reflexo direto do comando. O Xabi Alonso, que chegou carregando um hype absurdo depois do que fez no Bayer Leverkusen, parece não ter conseguido traduzir nada daquela magia para dentro do Real Madrid. Nada. Absolutamente nada. Hoje, quando o jogo começou, já deu para sentir aquela atmosfera estranha. O Real Madrid parecia nervoso, parecia desconfortável, parecia um time que estava mais preocupado em não errar do que em vencer. Enquanto isso, o Girona, pressionado pela situação na tabela, entrou em campo leve. Sim, leve. Porque esses times da parte de baixo da tabela, quando enfrentam gigante, entram com aquela mistura de medo e coragem, e quando percebem que o gigante está tonto, eles crescem. E o Real Madrid deixou o Girona crescer. Deixou o Girona tocar bola. Deixou o Girona se empolgar. Deixou o Girona acreditar. E quando você deixa acreditar, amigo, aí complica. E complicou mesmo. O Girona abriu o placar. E não foi nenhum absurdo. Não foi nenhuma zebra. Não foi contra a lógica do jogo. Foi simplesmente o resultado de um Real Madrid desconcentrado, mal posicionado, com uma defesa que parece esquecer marcação básica e um meio-campo que não protege nada. O torcedor já estava arrancando o cabelo, já estava xingando no sofá, já estava perguntando o que diabos aconteceu com o time desde que Xabi assumiu. Só que, no meio desse caos, Mbappé foi lá e bateu o pênalti com frieza para empatar. O estádio respirou, a torcida teve esperança, o jogo parecia que ia virar. Parecia, mas não virou, porque o Real Madrid perdeu força, perdeu velocidade, perdeu intensidade, perdeu confiança. E aí que tá, quando um time grande perde confiança, até o mais frágil vira desafio gigante. E foi o que aconteceu. O segundo tempo foi uma frustração atrás da outra. A posse era inútil, as jogadas eram lentas
As chances criadas eram quase nulas. E o pior, a sensação de que o time não sabia exatamente o que fazer com a bola. O que é bizarro para um elenco do tamanho do Real Madrid. E isso é um reflexo direto do treinador. Xabi Alonso não tem conseguido orientar o time. Não tem conseguido moldar identidade. Não tem conseguido corrigir erros. É um Real Madrid que joga como se estivesse sem piloto. E quando o apito final veio, o silêncio foi ensurdecedor. A torcida, que já estava com pouca paciência, simplesmente explodiu. Redes sociais vieram abaixo, comentários, xingamentos, críticas, cobranças. E no centro disso tudo, Xabi Alonso. A pergunta é clara: até quando? Até quando dá para sustentar esse rendimento? Até quando a diretoria vai apostar que vai engrenar? Até quando o Real Madrid vai aceitar empates e derrotas para times da segunda metade da tabela? Até quando o torcedor vai engolir essa fase vergonhosa? Porque hoje, quando você olha para a tabela e vê o Real Madrid despencando, enquanto o Barcelona e outros rivais crescem, parece até que o clube perdeu o rumo. E isso é gravíssimo. O Real Madrid não pode perder o rumo. Mas o momento mais simbólico veio depois do jogo. A reação do Xabi Alonso. Ele entrou para a coletiva com um semblante completamente abatido. Parecia um técnico que sabe que está na beira do precipício. E, sinceramente, estava mesmo. Ele falou com frases curtas, parecendo medir cada palavra, como se soubesse que qualquer deslize poderia derrubar o último fio de paciência da diretoria. E ele fez aquele discurso clássico de treinador em crise. Falou de trabalho, falou de processo, falou de melhorias graduais, falou de confiança no elenco. Mas todo mundo sabe que isso soa vazio quando o desempenho em campo não acompanha. A cara dele quando perguntaram sobre a queda na tabela foi um retrato perfeito do momento. Ele tentou manter postura, mas não conseguiu esconder o desconforto. Porque é isso, o Real Madrid não deveria estar caindo na tabela. Não deveria estar tropeçando em times que lutam contra rebaixamento. Não deveria precisar de pênalti para empatar jogo. Não deveria estar vivendo essa realidade. E ele sabe melhor do que ninguém. E aí veio a pergunta-chave. Xabi, você sente que está perdendo o vestiário? A sala ficou tensa. Ele respirou fundo. Disse que não. Que tem apoio dos jogadores, que o grupo confia nele, que o ambiente interno é bom. Mas quem acompanha futebol sabe que quando um técnico precisa afirmar isso publicamente, é porque a situação está longe de estar bem. O vestiário do Real Madrid nunca foi fácil, e quando o time está mal, a pressão dobra, triplica, explode. E Xabi Alonso, mesmo sendo ídolo, mesmo sendo ex-jogador histórico, parece estar pequeno diante da situação atual. Deixe sua opinião nos comentários. Valeu e que Deus te abençoe!